Tava bom. Não tava tão bom também, tava ruim. Aí parece que piorou. Ai, usuários. Pois é, usuários de quem? Fala galera, estamos aqui de volta. Mais uma temporada. Que felicidade é essa, velho? Dá uma segurada pra eu poder começar. Samuel deve ter aproveitado bem as férias, velho. Tive um problema aqui. Sempre comigo, né? Estamos de volta então, mais uma temporada do Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com a Elis. Oi. Com o Satoshi. Opa. E um convidado especial, Cid Moreira. Bom dia. É o Mr. M. É o Mr. M. Pessoal, esse aí é o Samuel. Pessoal, eu tô uma pequena avaria na voz aqui. Avaria. Foi esses dias frios aí, né? Mas eu vou tentar falar menos aqui resquícios da Copa. pra não atrapalhar. Pior que não, viu? Eu nem gritei no jogo do Brasil, foi horrível, né? Ninguém gritou, eu acho. Vixe, mas quando a gente postar isso aqui, o Brasil já é campeão, meu amigo. Ou não, né? Enfim, ou já vai ter sido eliminado. Mas enfim, estamos aí de volta para mais uma temporada. E é isso. Qual que é o tema de hoje? Oh, calma. Solta a vinheta, Satoshi. Solta a vinheta, Satoshi. Bom, Danilo, do que a gente vai falar hoje? Eu que acabei de perguntar. Não, mas eu devolvo a pergunta para você. E o tema de hoje é usuários da cidade. Na verdade... E o que a gente vai falar é um sobre... Não, é um tema muito rico, vamos dizer assim. Porque, enfim, a cidade obviamente é um... É feito por pessoas que E usam a usado cidade. por pessoas também. Olha aí, hein? Mas na verdade a gente vai ser um pouco específico hoje, né? Específico assim, a gente vai tratar de alguns pontos da cidade em que essa interação do usuário, em que se você for ficar zoando minha voz o tempo inteiro, não vai dar. A gente vai tratar de alguns pontos específicos da cidade que essa relação do usuário, né, das pessoas, ela é muito intensa. E como na verdade essa relação das pessoas pode modificar esses lugares. E até, eu não sei se a gente vai conseguir falar especificamente sobre a questão do projeto desses espaços. A gente consegue falar sobre isso hoje também, né? Acho que rapidamente, sim. Eu acho que é mais pra gente pincelada, né, entender um pouco, talvez, o que foi pensado quando projetado. A intenção do projeto e a efetivo uso, né? Exato. Se funcionou. E se de repente se o arquiteto pensou nas pessoas que iriam usar ou não. Exatamente. Na verdade, do nosso ponto de vista, né? Exato. É uma resposta difícil de dar, porque assim, a gente pode aferir aqui no final da nossa discussão que o cara não pensou, mas aí o cara vai falar que pensou. E aí é pior ainda, né? É melhor assumir que não pensou. Eu queria só que vocês reparassem que o Samuel falou que ia tentar falar um pouquinho menos e ele não para de falar. Deixa ele só pra falar. vocês. Não, eu gostei, eu quero só que vocês reparem. É que essa voz de Cid Moreira, ela me inspira. Me inspira. Domingo. Misterioso. Fantástico. Bom, vamos começar falando então sobre... Vamos começar a falar então pelo que originou a ideia de falar do assunto, né? É verdade. É culpa do Dada. Não lembrava mais dessa... O que originou? É a história da velhinha. O metrô. A história da velhinha do metrô. Qual que é a história da Não, é velhinha? porque assim, as pessoas no metrô, no Brasil, em São Paulo especificamente, elas, na verdade, não só no metrô, mas elas não são tão educadas e elas não seguem o que se deveria seguir para que funcionasse melhor. Então, Tá escrito às vezes, né? Até tá escrito, porque pessoas percebem. Fique na direita. Fique na direita. É que falta o manual do usuário. Exato. Mas você tá falando especificamente daquele momento em que as pessoas saem do vagão e as outras que estão aguardando para entrar. As pessoas que tentam sair do vagão e as pessoas que entram antes dessas pessoas saírem do vagão, e aí não cabe mais ninguém no trem porque não deixaram ninguém sair. Ah, verdade, eu lembrei. Né? Foi isso. Então, não deixaram ninguém entrar. Então, fica no 0 a 0. Essa história da velhinha é que assim, você pensa, pô, uma velhinha, ela quer espaço, ela quer passar com tranquilidade, e ela tava na porta, e quando eu fui entrar, ela ficou exatamente na minha frente, e quando eu fui tentar sair pelo lado, ela deu um passinho pro lado pra não deixar eu sair. Ela tava dentro do vagão. Ela tava fora e eu queria sair, e ela queria entrar, e aí quase que eu tive que voltar de moonwalk quando ela tava pra depois sair pelo outro lado, sabe? Porque foi foda. E aí eu quase que fechou a porta e não consegui sair. E ela não entrou. Não, ela entrou, porque eu fui tentar ser educado e falar, tá, beleza, ela quer entrar, então eu vou deixar ela entrar. Só que aí depois eu não conseguia sair. Tudo bem, vamos
só pontuar uma questão. Isso não é uma exclusividade de velhinhos, né? Não é. A história. Ocasionalmente com você aconteceu com velhinho. Mas todo mundo que tá ouvindo deve ter alguma história de metrô. Por incrível que pareça, a maioria dos meus casos, eu já passei por isso também. Foi mais no carro, que você não é muito do metrô. Não. Meu mordomo foi abrir a porta. Ele não saía da frente. Cara, eu demiti na hora. Mas os casos que aconteceram comigo, bem parecido com isso, mas não eram velhinhas não, viu? Pelo contrário, as velhinhas eram até, ou os idosos eram até mais educados. Foi o que eu esperava, também. Eles eram mais educados. Com você talvez tenha sido uma exceção. Mas isso é uma coisa muito recorrente. E aí você falou da educação e tal das pessoas. Mas enfim, isso tudo gerou uma discussão aqui entre nós, né? E aí a gente começou a discutir sobre como as pessoas usam os espaços públicos de uma maneira geral, né? E partindo desse pequeno ponto aí, que é, na verdade, talvez o não entendimento das pessoas de como fazer essa transição, sair da plataforma e entrar para dentro do trem, e vice-versa também, porque às vezes quem tá dentro sai também atropelando e sai de qualquer jeito. Sim. E há um pequeno detalhe, não são todas as estações que têm essa indicação de saída e entrada. Eu acredito que hoje não, todas têm. Todas têm. É que tem uma diferença, que as da linha amarela no meio e na lateral você entra. E nas outras você sai pelas laterais e entra pelo meio. Exatamente. E a diferença é que tem alguns que tem as barras ali também pra direcionar o gado ali, né? Tipo só falta que nem no Japão, com as luvinhas pra empurrar devagarzinho. Na linha verde, por exemplo, na estação Consolação. Né? Então ali tem aquelas barrinhas de ferro e as pessoas saem do vagão pela lateral e o bando entra pelo meio, né? Isso. Foi nessa aí, inclusive, que a veinha ficou do lado da barra onde era pra eu sair. Coitada, ela nunca tinha andado ali no metrô. Nossa, essas pessoas são as piores, né? Porque é o único lugar que você tem pra sair, a pessoa fica ali entre o vão ali e encaixa ali na saída da barra. Então, mas é isso que eu tô falando. Pode ser que tenha sido a primeira vez que ela não sabia, mas se ela tá lá, é porque ela quer ganhar alguma vantagem, porque ela tá vendo que tem uma fila na outra posição e ela foi pelo cantinho porque ela quer passar na frente dos outros, entendeu? Isso, não, mas é isso, porque a galera, muitas vezes quando você vai sair, tem gente lá, não é porque o cara é cuzão e não quer deixar ninguém sair, é porque ele quer entrar na frente dos outros, não quer esperar a fila, que já tem gente lá, entendeu? Tem a sinalização, tanto escrita e também áudio, né? Eles pedem, principalmente dentro do trem. Mas eu duvido que as pessoas ouvem o que tá acontecendo. Não, tudo bem, eu acho que é só uma questão assim, que existem certos, vamos dizer assim, limites entre o que pode ser feito tanto espacialmente, né? Que são essas barras, por exemplo, ou mesmo sinalizações, áudio, que você pode falar, a pessoa não sabe ler, ok. Então tem o áudio. E tem também algumas pessoas, né, seguranças e tal, que eu nunca vi. Eu já vi no trem, na CPTM, eles auxiliam as pessoas, mas no metrô eu nunca vi alguém da segurança falar, olha, fica pra cá, esse tipo de ajuda, que é o que eu brinquei que no Japão existem essas pessoas, e de luvinhas eles ficam pra empurrar as pessoas pra entrar no... Pra fechar a porta. Nossa, aqui ia virar vai pisotear a galera, as velhinhas da frente iam ser pisoteadas. Imagina a galera empurrando aqui, ia ser assim? Não, mas... Vai essa porra! Mas o empurrar não é empurrar de derrubar, de ajeitar. Mas imagina quem que ia fazer isso aqui? Quem que ia empurrar, direcionando? Mas aqui os próprios usuários fazem isso. Muito bem feito, inclusive. Mas sem luvinhas, né? No braço. Né? E ainda fica falando metrô é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Nossa, ontem eu peguei o metrô ontem pra voltar pra casa, ontem à noite, e tava meio complicado pra entrar, e eu comecei a ouvir uma mulher falar, tem criança aqui. A mulher tava entrando no vagão, e os caras continuaram empurrando. A mulher falou mais uma vez, tem criança aqui. Os caras continuaram, e tinha um cara, um só, que tava tentando entrar mesmo. Aí o maluco gritou lá, mais pra dentro do metrô. O cara gritou, ô gordão, espera o próximo. E aí o cara fingiu que não era com ele. Ele falou, eu tô treinando, não sou gordo, posso seguir.
A própria, cara linha, gritou a e própria falou. linha amarela, ela tenta auxiliar também. Tem as Então. telas que você vê onde tá mais cheio, onde tá... Então, assim, é uma questão de também... Eu sei que tem a correria, as pessoas estão naquela coisa de querer chegar logo no lugar, enfim. Mas se você vê, tem questões que vão te ajudando. Então, por exemplo, tem vagões que estão, assim, abarrotados, mas tem uns lá no fundo que não tem ninguém, né? Então, é uma Na coisa linha que amarela tem um grafiquinho, né? Tipo, E mais do que isso, né? No caso da linha amarela, os vagões são conectados. Então, você pode, Você né? consegue né, dispersando a você consegue galera. dispersando. Só que aí que tá, de novo, eu acho que também tem um pouco a ver com a educação, mas se você entrar no trem e você vai sair na última, ou você vai ficar, sei lá, 5 estações, sai da porra da frente da porta, velho. Vai entrar e sair muita gente até você precisar sair, sabe? Não, a galera fica ali porque ela acha que ela não vai conseguir sair depois, porque aí já passou por velhinhas que não deixaram eles saírem. Mas isso daí carrega por causa dos históricos, né? Então, Então, mas... tipo, uma vez já não conseguiu sair, então deixa eu me prevenir aqui pra não perder essa oportunidade. Então, mas de novo, aí que tá, aí você vai ver, você tá lotado pra entrar, e quando você consegue entrar, você tá, mano, amarrotado, você olha pro lado, do lado das cadeiras ali, não tem ninguém. A galera fica só naquele vão, tipo, na Fica frente no das miolão, portas, né? sabe? E, mano, é por isso que não cabe, né? Eu lembrei de uma coisa que eu acho que vale a pena só lembrar. Quem está ouvindo a gente aí, a gente está se referindo exclusivamente neste momento sobre o metrô de São Paulo, que são as nossas experiências principais. O metrô de São Paulo ele é constituído por 5 linhas hoje, se eu não me engano. De metrô. A linha metroviária, né? São 2 mais antigas, que é a vermelha e a azul, e essas que a gente está falando A verde agora, também é velha, né? a amarelinha é a mais nova, né? A verde e a A amarela. verde também é antiga. Tem uma outra linha já também, A linha lilás, 5, mas, assim, Mas que conecta com o CPTM, né? Ali lá, se eu não me engano. conecta. as que a gente mais Mas a usa, amarela também. acho que a gente mais usa agora das novas é a amarela, né? A amarela é a mais moderna. É a mais nova que é, eu uso que não bastante é azul que também. não é. Eu sou Não, eu azul. digo da moderna. As moderna, novas é a sim. amarela. Então, e esses casos que a gente está relatando aqui, basicamente aconteceram na amarela. E outra coisa que eu ia falar. Amarela e verde. Né? Amarela e verde. Que a Elis comentou também sobre sinalizar, sobre eles falarem. Na linha amarela tem um trabalho intensivo lá dos seguranças. Porque assim, na linha amarela tem a Consolação que faz a transição entre a verde e a amarela. Tem um fluxo muito grande de pessoas que se deslocam, na verdade, em uma distância grande, né? O metrô tá passando, a linha verde tá passando Num nível. 30 metros e o tá outro lá tá do outro 100 lado, metros. né? E aí tem esse deslocamento todo, tanto em como é que fala? Vertical quanto horizontal também. E aí tem todo um trabalho ali intensivo para poder organizar essas pessoas. E eu lembro que tem um cara sempre que fica gritando pela escada Sim, e tal, para facilitar o fluxo, porque é muita gente, né? Mas é aí que eu acho que é o que a gente pode já amarrar com isso que você está falando, questão de ser uma das últimas estações ou linhas que foram criadas, que é justamente essa conexão da linha verde com a linha amarela, da Consolação, e que já foi criada sem caber, sem a capacidade que eles imaginam, sei lá, não sei se eles não estudaram o suficiente qual seria a capacidade disso, ou qual seria o fluxo que isso iria ter, porque ele, assim que inaugurou, já não cabia. Eu tenho essa sensação. Não é que o pessoal estudou, putz, vai ter tantas mil pessoas por hora e o que for, que tudo que foi criado já não foi suficiente. Então, desde o primeiro dia. É que eu acho, a minha sensação... Nos horários de pico, obviamente. A minha sensação é que eles têm um processo para estabelecer essa codificação aí de trabalhar sempre no limite. Então eles querem que a estação esteja lotada, me parece isso. Não, na verdade... Porque pode parecer absurdo, mas faz sentido. Porque quando eles fizeram o estudo para isso ser viável, faz tanto tempo e demora tanto tempo para se construir um metrô, que quando eles fizeram esse estudo talvez seria suficiente. Eu acho que isso para mim é que não faz sentido. Porque um estudo como é que você usa quando um você estudo aprova defasado para fazer um metrô? Não, você fez todo o projeto baseado num estudo que foi feito 10 anos atrás. Que aí, para até aprovar e até ser construído, mudou totalmente o uso do metrô. E aí, como que você muda o projeto durante a execução de uma coisa tão gigante? Mas uma estimativa de 10 anos é pouco. Não, eu chutei 10 anos. Metrô, eu chutei 10 anos, deve ter sido mais. Mas não é muito mais que isso, porque quando eu estava desenvolvendo os projetos lá, a gente tinha o número da expectativa de 2025, né? Isso então, era quando? 2013, 2012. Então é pouco mais de 10 anos. Então, uns 15 anos mais ou menos que é feito o estudo. Então, quando você faz o projeto, você calcula qual vai ser a capacidade, qual vai ser a utilização. Eles fazem uma fórmula
fórmula lá que está linkado com a questão do Crescimento número populacional, com usuários, com média, enfim. E aí chega nesse número que eles consideram que seja 2025, né? Assim como o Brasília foi feito com um número, e o número estourou em 2010 e era previsto para 2050. Então é mais ou menos isso que acontece. Agora, a questão da linha amarela de ter um erro de vazão ali de pessoas absurdo desde a inauguração pode também estar ligado com questão de custos, né? Então você faz uma coisa menor, né, para gastar menos, para pelo menos entregar uma estação. Uma outra coisa que talvez, só para lembrar quem está ouvindo a gente tem aqui conversado muito das nossas impressões, Sim. enfim. Mas uma coisa que me recorreu, que talvez você possa até comentar, Satoshi, é o fato de que às vezes é pensado separadamente. Aqui todos os transportes, a maioria são pensados separadamente. Então, se você pensar que tem a ligação na linha amarela com a CPTM, e que principalmente a linha amarela desafogou imensamente no fluxo de pessoas dos ônibus dos corredores ali, por exemplo, da Rebouças e tudo mais, isso já, talvez eles não quantificaram, e que teve um grande impacto, principalmente da CPTM, porque é um número absurdo de pessoas que pegam a linha ali Esmeralda 9 da CPTM. CPTM é trem. Isso, que cai na linha amarela. Em relação a números principalmente de conexões, isso é contemplado, né? Metrô e CPTM conversam muito, né? Até porque eles estão no mesmo prédio, essas coisas. Agora então o ônibus funciona bem. Agora, em relação à SPTran, sim, tem um problema aí de números ali, de não se conversarem direitinho. Mas quando é conexão, né? Tipo, o terminal de ônibus termina na estação, sei lá, Vila Prudente. Esse número é contemplado, né? Agora, o que é no meio do percurso, tipo a Rebouças ali, que pode entrar no Oscar Freire, pode entrar na Consolação, isso acho que não é contemplado. Porque eu, pelo menos, experimentei e senti uma diferença enorme. Quando eu ia para a faculdade, eu pegava sempre ali o corredor da Rebouças. E era lotado, e não tinha linha amarela na época. Assim, coisa de você... lata de sardinha mesmo. E depois eu tive a experiência de pegar com as inaugurações, né, das estações, e assim, ficou bem mais desafogado. Então, com certeza, as pessoas que usavam o ônibus passaram a usar o metrô. Mas aí que tá, né? Na verdade, essa faixa de ônibus na Rebouças, ela foi feita para tentativa de reeleição na época se não me engano, da Marta Suplicy. Mas não pode pensar nisso, né? A ideia também era desafogar também o trânsito. Enfim. Então, mas o que eu quero dizer é que assim, foi um investimento, o que acontece muito na política, né? Mas na tentativa de ter uma solução em prazo menor de tempo para que você consiga mostrar mais coisas, porque quando ela fez essa faixa de ônibus na Rebouças inteira, indo inclusive Francisco Morato e tudo mais, ela foi feita quando o metrô já estava sendo construído, já tinha toda a previsão, já estava tudo sendo construído. Então assim, com a tentativa pode ter ajudado muito, mas é com a tentativa de trazer uma solução antes do que já está sendo feito, que é o metrô embaixo, entendeu? Que também é uma vista para incentivo ao transporte público, né? Não sei, eu acho que é uma questão mais política isso. Eu tenho um pouco de dúvida se existe esse interesse genuíno em incentivar o transporte público ou receber mais votos. Mas aí acho que é outra questão, né? A gente não vai entrar nesse... Mas tanto é que ele continua, ainda existem corredores, tem os que não são corredores, que são as faixas de ônibus, isso foi aumentando e continua justamente por isso, para priorizar os ônibus, né, o transporte público em favor, né, em relação aos carros. O que eu ia falar também, até eu estava refletindo aqui agora, e essa questão que o Satoshi falou, talvez de uma contenção de gastos, os caras fazem dar uma enxutada ali no projeto, no tamanho do projeto, né? Mas a gente poderia pensar sobre o seguinte aspecto, que existe um planejamento de expansão das linhas, né, de tal maneira que essa expansão vai suprir a necessidade das pessoas e a gente não vai precisar de estações tão grandes, porque a gente vai ter uma tal quantidade de estações e mesmo que elas sejam menores, as coisas funcionam, porque não vai estar todo mundo numa estação só, a coisa vai se diluindo, né? Então pode ser esse um pensamento, eles estão fazendo mais compacto, imaginando que vão multiplicar as linhas em 30 anos, sei lá. Nossa, eu gostaria muito que esse tivesse sido o pensamento, velho, mas a gente está sendo bem otimista. Uma coisa é o planejamento que eles têm, outra coisa é a execução desse planejamento, né?
A gente vê aí, por exemplo, aquele negócio, parece o aerotrem do Fidelix lá. Mas Qual é. que é o nome daquilo? É o aerotrem? É o monotrilho. Monotrilho, né? Aqui o aerotrem eu acho que é um negócio mais rápido, né? Era pra ser um trem bala, é a não era? mesma coisa. Não, eu acho que É, era um pergunta negócio pro mais- Levi Fidelix. O do Levi Fidelix Ele era até voador, era um trem voador mesmo. Tipo Jackson. Jackson, isso eu ia falar. Porque ele é o Spacely, não é? O Fidelix É não é o verdade, Spacely, o chefe parece do Jetson. Não, mas, enfim, voltando nessa questão do monotrilho, por exemplo, Isso. o negócio atrasou já 8 anos, né? Quê? 20? Acho, Ah, que acho que 20, isso atrasou. Era pra estar pronto em 2013. O bagulho tá Há muito, 5 anos muito atrasado. né? 5, 6 anos. Então, mas Mas tá sendo feito há quantos anos? Há uns 10, mas era a previsão de entregar em 4 anos, 5 anos. eu vi Só dobrou, esse dia só. na televisão pra 2019, mas não vai ser entregue em 2019, a gente sabe. Pelas Não, uma condições parte que tá. eu acho que vai ser entregue. Uma Mas parte. é engraçado, eles entregam estação por estação, né? Tipo, Ah, mas pedaço, aí- vai andando Olha, aqui pra cá. inauguramos Oscar Freire, É. legal, você posso ir pra onde? Não, você Só- consegue entrar só- na estação, dar uma voltinha e volta. Ir até o Mackenzie e voltar, pelo amor de Deus. Ah, mas em amor. relação a isso, eu sou a favor. Tipo, tá pronta a estação, inaugura. Não fica parado esperando não. a linha ficar pronta. Pra Não, mim tudo isso bem, não faz mas sentido. é que não faz sentido inaugurar uma por É uma. o né? Três. metrô de Salvador, que é mais ou menos nisso. Ah, tem 4 estações. Inaugura 3, mano, 3, 4, né? Vai daqui até lá não sei aonde. Mas enfim. Então, isso aí me ocorreu. Me parece ser uma coisa meio. Acho que faz um pouco de sentido, né? O fato de eles estão Sim. pensando em expandir muito. Ou não só pensando na linha de metrô, né? Mas também nessas Sim, conexões. O trem, os ônibus, tem que pensar mais Bicicleta. nessa. A bicicleta, exato. Tem que pensar de forma ampla nas opções. Não dá Dando pra, as possibilidades, né? não dá para São Paulo investir só num tipo de transporte. Tem que ser o mais amplo possível. Exatamente. Até no caminhar das pessoas tem que ser pensado. Com certeza. Ó, antes de sair da história do metrô, eu até queria lembrar aqui uma ocasião do metrô do Chile, por exemplo, onde eu já tive a oportunidade de andar. É um metrô extremamente vazio. Mas ele é extremamente Eu não vazio e conheço. era um metrô bom. É bom, É muito bom. Você chega em qualquer lugar lá em Santiago. Uma estação, tipo, era uma estação, eu lembro que era muito grande, era super amplo os espaços, né? E o metrô bom, novinho, tudo limpinho, funcionando bem. E eu não sei se também, dependendo, às vezes foi o horário que eu peguei. Você pega um gringo, bota ele aqui 1h da tarde na linha verde ali, acho que ele vai tranquilo, né? Ou Que 10, isso. 11 horas da manhã, vai Ah, tranquilo. Vai tranquilo. Não, o horário Na do almoço maré, é horário de pico também. o Né? horário do almoço é ruim também. O horário do pico, almoço é pico. Então acho que é 10, 10h30 ali. É um horário de boa, você vai sentado. Mas lá do Chile eu fui sentadinho lá. Bom, Não, mas eu quero ouvir o que o Satoshi ia falar do fala. metrô do Chile, porque agora eu quero Sim. quero que tenha treta. Vocês teve. Não, Não. eu acho que ele não ia discordar. Eu não ia discordar em relação a isso. A questão do ser limpo, eu acho que de São Paulo é muito mais limpo. Eu acho que é limpo Nossa, também. é, Concordo. São Paulo é Paulo é limpo. incrível, assim, de metrô. Acho que comparado com o mundo, assim, acho que tá entre os top 5 aí. não, Eu concordo. Acho que Eu andei não no metrô perde de muito. Paris também, ele parece um trem, na Tipo, verdade. de De Nova Nova York. York. Cheira xixi ali. Não, os né? ratinhos lá. É, mas isso também eu Então, acho que mas também aí- tá atrelado à quantidade Não, mas de, eu posso de fazer trens. Não, mas aí vai a Não, pergunta. eu tenho uma observação com Faça. relação a Nova York, é porque é um metrô que não fecha. Ele faz as manutenções, aí ele avisa com uma certa antecedência quando ele precisa fazer. Então, por isso que não tem essa intensidade com relação à limpeza e tudo. Tudo bem, não é um único motivo, mas um dos motivos é porque é um metrô que realmente não, É 24 horas. É 24 horas, ele não fecha. Então, e aí a questão que eu ia colocar é a seguinte. Admitindo que a gente não possa ter os dois, tá? Limpeza e qualidade. A gente vai ter que escolher um. A gente tem aqui um metrô em São Paulo, um metrô novo, né? E totalmente limpo. Como não pode escolher os dois? É uma situação hipotética pra gente poder, só para vocês entenderem onde eu vou chegar. A gente tem um metrô limpo e novo, em contrapartida em Paris, por exemplo, tem um metrô antigo, sujo, mas muito eficiente. Leva você para qualquer ponto da cidade, a qualquer momento, e nunca, pelo menos nunca não, né? Mas você consegue entrar no metrô e sem ter esse negócio que é na Sé toda hora. Tem alguns momentos lá nos horários de pico, mas é muito eficiente, é isso que eu falo. A função principal do metrô não é ser limpo e bonito, é levar você do ponto A ao ponto B sem atraso, porque você sabe que o metrô vai passar. Sem vai chegar, pegar não vai uma parar. doença por sujeira. Não, eu acho assim, É um nível de sujeira aceitável, mas o que a Inês falou é totalmente. Dá pra entender perfeitamente. É um metrô que não para, cara. Pô, Não, e mais do você que vai isso. ter papel no chão, vai ter papelzinho. É igual aqui, não é muito fácil, mas é mais fácil você conseguir manter essa limpeza que a gente tem no metrô de hoje,
daqui de São Paulo, que é excepcional comparado a qualquer outro metrô do mundo, é quando você tem uma quilometragem que a gente tem que é de uma cidade pequena nos países. Mas eu acho que países. Isso não tem nada a ver. É muito difícil você conseguir ter gente para fazer Porque essa manutenção. Você muda o número de quantidade de funcionários. Sim, mas quantos? Então, eu acho que para a quantidade de quilometragem que tem o metrô de Nova York, de Paris, quanto que você vai ter de gente para fazer essa mesma manutenção que a gente tem aqui a quantidade hoje? de pessoas que está usando tem que se autopagar. Eu acho que tem o exemplo, não eu não gosto muito de ficar enaltecendo questões lá de fora, mas o metrô de Londres é um ótimo exemplo no sentido de organização, quantidade de linhas, conexões, a conversa com o usuário, ou seja, a partir do momento que você tem um bilhete único, ele tem seus dados, né? E você recebe notificações das datas, de quando vai ter manutenção para você se organizar, o que você pode fazer, com qual conexão de ônibus, de bicicleta, o que você pode, né, quando tá com alguma manutenção. E além de tudo, assim, é organizado, limpo. Então, eu acho, só que é um metrô caríssimo, se você for comparar o valor que você paga para poder de Londres para você usar. Mas assim, eu acho que aí é uma questão de uma escolha, porque você tem outras alternativas que não seja o metrô, e que você consegue chegar, se você falar, não vou de metrô, eu vou de ônibus, eu consigo chegar da mesma maneira, que é um pouco mais barato que o metrô. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o o Satoshi falou é verdade, é uma questão de planejamento, de organização, ele tem que se pagar, né? Então, quando a gente começa a trabalhar essas concessões, que é o caso da linha amarela, né? Eu acho que aí começa a ter opções de realmente ter uma qualidade de serviço com preço que tudo bem. A gente está falando aqui, não está falando de Londres, que é um país na Inglaterra, né, onde as pessoas têm um poder aquisitivo, né, não comparável com o daqui. Então são questões que a gente tem que ir ajustando, mas que é possível, sim. É uma questão de planejamento que a gente não vai entrar agora em questões políticas e tudo mais, mas a gente sabe que interfere bastante. E só acrescentando sobre a questão do metrô de Londres, a diferença também é que eles, por ter muita quilometragem de metrô e trem, tudo conectado, eles têm os anéis de uso. Então você paga conforme a distância que você vai usar. Isso talvez ajude nesse planejamento de gastos, né? Aqui, se eu vou andar 2 estações, ou se eu vou da linha verde até a linha vermelha no Corinthians Itaquera, eu vou pagar exatamente a mesma coisa. E isso talvez dificulte o planejamento de gastos do que uma pessoa está usando para outra. Entendeu? Isso é um exemplo que funciona bem em outros países na Europa. Você paga pelo que você realmente vai transitar, né? Não aqui que você paga um valor, independente, foi o que ele falou, independente de onde você for. Você tem os anéis de proximidade do centro, e aí conforme a estação que você está, até onde você quer ir, você usa. Só que isso tem também muito a ver com a questão de fiscalização. Como que você vai fiscalizar se a pessoa realmente está saindo na estação que ela falou que ia sair quando você comprou o bilhete. É a mesma coisa do ônibus, que não tem cobrador, enfim. Exato. Mas eu acho que isso daí é um pouco mais complicado no Brasil, né? Muito. E aqui no Brasil a gente tem um problema que a grande massa que vive na periferia é a que tem menos condições, né? Então não faz mais sentido. Mais, né? E não faria muito sentido ela pagar muito mais que o cara que tem privilégios, né? Na verdade, o que faria sentido é todas essas pessoas terem condições aceitáveis de trabalho, né? E conseguirem pagar o que é justo que ela andou. Na verdade, isso seria o ideal. Não importa se o cara rico vai pagar um pedacinho porque ele anda um pouquinho. Não importa que o cara que é pobre não ser tão pobre a ponto do que ele vai ter que pagar grande, vai arrebentar a vida dele. E a gente vai entrar na questão de trabalhos próximos de casa, exatamente. Na questão, né? Mas eu concordo, é uma realidade completamente ainda muito longe da nossa. E eu acho que mais do que isso, né? Talvez o empregador aqui do centro deixar de contratar a galera que está mais na periferia por ter que pagar mais de vale transporte, não sei o que, então vai querer sempre contratar um pessoal mais próximo. De repente isso incentiva. Pode incentivar, mas a galera galera mais na periferia, né? Também ou que aí mão de obra fica mais barata. Incentiva as pessoas a morarem no centro. Que aí o custo de vida é mais alto. Tem os ônus, né? Ônus e bônus. Mas enfim, sobre o metrô, na verdade é um assunto ainda bem vasto, né? A gente não vai esgotar ele aqui. Ainda sobre o aspecto da cidade, falando dessa relação dos usuários, né?
Aí ele estava comentando até sobre as pessoas, como é que é, a relação delas andando mesmo, né? No caminhar. O caminhar, exatamente. E aí a gente pode falar um pouco também dos parques, que eu tenho a sensação aqui que em São Paulo não existe planejamento para parque e para praça. Sobrou uns espaços aí, vamos fazer virar parque. É tipo isso, quase isso, talvez, né? O planejamento tem, a Secretaria do Meio Ambiente trabalha bastante. O problema é, de novo, questões políticas, enfim, é um tema que a gente acaba com facilidade entrando no tema de política, mas a gente não vai entrar aqui porque... E aí, então, mas... Eu odeio política. Mas de qualquer maneira, seja por qual for o motivo, seja político, seja falta de planejamento, que eu acho que não é, ele até comentou da Secretaria do Meio Ambiente. A sensação que se tem é essa, de que realmente sobraram alguns pontos dentro de um crescimento desordenado e caótico. E esses pontos que sobraram, eles acabaram transformando em parque, cercaram e virou. Até vira uma proposta para construir um hotel. Exatamente, até chegar alguém que tem bastante dinheiro, compra o Torre Generosa do bairro e constrói. Mas ali tá barrado, né? Não tá aprovado, né, o empreendimento. Na verdade, o empreendimento ele só vai poder ser realizado se ele cumprir com alguns pontos. Com a compensação, Exato, né? Deixar a certa quantia da parte lá para os usuários, enfim, como parque, não demolir, não tirar, enfim, tem algumas questões. É compreensível toda essa questão de compensação, mas para alguns casos não deveria valer, né? Do tipo, se você plantar 100 árvores, você pode destruir esse parque, sabe? É tipo, mano, é muito diferente, sabe? O contexto do sim, lugar. Claro, então, dependendo do tamanho do que você vai construir, não deveria valer não deveria ter como compensar, sabe? Sei lá, eu acho meio... É que depende difícil, também eu sei que é uma legislação que é muito trazendo, difícil, né? Sim. De repente, se o empreendimento é muito mais importante para a região, né? Eu acho que vale pôr na balança. Mas e área permeável, área verde, quanto que isso não pode trazer de malefícios? Então, por isso que eu tô falando, vale pôr na balança, né? E ver o que vale a pena ou não. Mas o caso específico do Parque da Augusta, o grande peso que teve do caso todo era a população, né? Porque era a própria população pedindo que aquilo fosse um parque e tal. Mas o terreno já era de um grupo privado e a prefeitura, né, não tinha como pagar por aquele, segundo, né, a prefeitura não tinha como pagar para ter aquilo. Então, por isso que eles fizeram essas diretrizes para que pelo menos não fosse totalmente, enfim, transformado num espaço privado. Né? Até porque legalmente ele poderia construir, né? Tá tudo dentro das leis. Que é, se eu não me engano, o mesmo caso do terreno do Silvio Santos, que é um terreno enorme lá onde é Bela Vista. É lá Bela Vista. E me parece que está rolando o mesmo caso lá, que existe um certo lobby querendo ou melhor, tentando impedir, inviabilizar a ideia dele fazer o que ele quiser lá, né? E ele, em contrapartida, alega que o terreno é dele, de maneira legal, ele comprou e ele tem o direito de construir. Né? Mas você está certo disso? Ele até quer aproveitar da sua opinião, mas Silvio, eu gostaria de uma telecena. Esse Silvio não só falsificado. Mas enfim, de novo, é o interesse da cidade, né? Quem são as pessoas que estão pleiteando este parque, né? Que na verdade não é um parque, é um mato. Não, é que tem um prédio, tem um edifício do Teatro Oficina, né? Que tem um interesse histórico e cultural para a cidade. Mas eu acho que o Silvio Santos não ia mexer nesse Teatro Oficina, ele ia deixar lá, né? Exatamente, a ideia dele era construir, acho que as torres dele e manter alguma coisa ali, ele até queria fazer uma... Ele ia até colocar a telecena para vender no teatro, né? Ia fazer uma loja da Jequiti. Eu não tenho assim, a profundidade e conhecimento sobre a proposta de um e de outro. O que eu estou falando é o que a gente lê rapidamente aí na internet. Mas, de novo, existe um lobby de pessoas que querem transformar aquilo num parque, né? Mas não existe uma lei que assegure isso, né? As pessoas querem e o Silvio Santos não quer. Ponto. E aí fica esse negócio. Por isso que os dois estão no direito dele. As pessoas estão no direito de querer e o Silvio Santos está no direito de não querer. É dele o terreno. Mas agora, de novo, eu caio um pouco nessa... Eu volto na primeira coisa que eu falei. Me parece que são acidentes trágicos no meio da cidade, sabe? Porque uma vez que esse planejamento funcionasse adequadamente,
esse tipo de coisa seria, tipo, assim, absurdo até, né? Você tá obrigando um cara que tem um terreno a fazer um parque. Me parece meio louco. Não que eu acho que o parque seja uma besteira, muito pelo contrário. Eu acho que até em particular eu preferia que fosse um parque em vez das torres. Mas eu não posso tolir o cara de fazer o que ele quer no terreno, desde que o que ele quer esteja nos parâmetros da lei, porque a gente prefere um parque. E nada disso talvez aconteceria se tivessem parques o suficiente já planejados na cidade. Se tivesse áreas pré-determinadas, você comprou esse terreno, mas você sabe, você não vai poder fazer nada aqui acima de 6 metros, cara. Isso aqui vai ser uma área de preservação, sei lá o quê, um parque, enfim, né? Tudo bem que a cidade vai se modificando e, né? É que o problema é que a conscientização da área verde é muito recente, né? Sim. Então o planejamento que existe hoje da cidade aí é de, sei lá, década de 50, 60. O verde era ok, não precisa de verde. Por exemplo, se tiver bom, se não tiver, tá bom. Culpa do Niemeyer. O Parque Ibirapuera é de que época? Não, o Ibirapuera é antigo, mas tô falando que a cidade pensada ali não priorizava tanto áreas verdes, né? Então por isso que, tipo, a área do Silvio Santos, a Augusta ali, tanto faz, né? Porque o plano diretor foi aprovado de um jeito que não precisaria ter essas áreas, né? Então, inclusive uma coisa que me fez pensar agora, aí vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, mas eu acho estranho você não ter. A gente falou sobre conexões do transporte público, metrô com bicicleta, com andar, com trem. E o que eu vejo é que o maior parque de São Paulo, que é o Ibirapuera, você mora perto para ir a pé ou de bike, ou você tem que ir de carro, né? Então essa conexão também deveria ser pensada, né? Acho que dá uns 15 minutos a pé, né? 15, do 20. Ibirapuera? Do Santa Cruz, Vila Mariana ali, acho né? que uns 15, 20 minutos. Né? Tem que descer bastante de lá para até o Ibirapuera. Não, tem que descer, mas eu tô falando que é o mais próximo. Deve dar uns 20. Mas ninguém, pelo menos que se for, vai de ônibus para lá, porque tem uns pontos de ônibus mais próximos. Como é o ônibus. Mas mesmo do metrô assim, deve né? descer, né? Os ônibus pro Ibirapuera ali. Ah, sim, não tem. Então você vê que é um parque democrático, mas não é tão democrático assim. Não é tão Ele democrático. é bem democrático assim. É bem elitizado. Ainda mais pelos carros que você vê no estacionamento. Tem que chegar de carro. E mais, os carros que você vê no estacionamento são de pessoas que moram a 3 quadras de lá, que preferiram ir também. Não, é engraçado porque o parque tem uma área grande com estacionamento para carros. O que na verdade deveria ser parque, né? Você tá colocando o carro ali, o carro não vai fazer porcaria nenhuma, vai ficar parado ocupando uma área que poderia ser um jardim para uma criança brincando ali, ou a família fazendo um piquenique, sei lá o quê. Mas enfim. Mas isso tudo é devido ao que o Samuel falou no começo desse tema dos parques, que é o que você enxerga como uma falta de planejamento e de conexão entre os temas, né, da cidade, entre os pontos, a infraestrutura da cidade. Viraram ilhas, né? Meio que isoladas. Exato. E ficou aquela coisa ali meio... Quase uma Brasília, assim, né? Que você precisa de carro para tudo. Que de uma certa maneira atrapalha, eu não diria inviabiliza, mas atrapalha muito essa relação da pessoa no caminhar pela cidade. Na verdade, encontra um monte, aqui em São Paulo especificamente, uma quantidade expressiva de, de barreiras físicas, né? Entre esses pontos, que seriam pontos das pessoas estarem, né? E além disso, mas vamos transpor as barreiras físicas com o metrô e com o ônibus. Não dá, não transpõe. No nosso caso, talvez daqui a uns 30 anos, se os caras começarem a fazer agora, a gente consiga resolver alguma coisa aí. Por exemplo, eu fico pensando aqui, já passando para um outro ponto, que é sobre os espaços públicos, né? E os espaços privados, na verdade. Tem uma tendência agora, e a gente vê isso pelos últimos edifícios que foram feitos aí, de se pronunciarem como espaços públicos abertos, mesmo as pessoas andarem. É o caso do IMS, por exemplo. IMS? Falando errado. Moreira Salles. Não é um espaço... A gente teve um episódio na temporada passada, inclusive, falando sobre ele. Então, na verdade, só para a gente esclarecer essa questão, público, na verdade, é onde as pessoas podem transitar livremente, ou é aquilo que é do Estado? Público é o que é do Estado. Você está falando nesse sentido. Então, ali é um espaço livre, na verdade, porque ele é aberto para as pessoas entrarem, mas não é do Estado. Ele é institucional. O metrô é um espaço público. Por exemplo, o parque é um espaço público, mas o IMS não é. Depende do parque também. Tá, vamos dizer o Ibirapuera. Mas o IMS não é. O Sesc não é gerido pelo Estado, né? Não. É do Sesc. Sesc. É do Sesc.
Então, é É do público. comércio. É público. Qualquer um pode entrar lá, pode almoçar, pagando, obviamente, mas enfim, né? E então tem essa tendência aí dessas coisas estarem mais abertas e tal. E principalmente na Paulista, e aí eu dou um exemplo que eu acho que é o contrário do que acontece na cidade toda. Especificamente na Paulista, até por as distâncias serem menores ali, isso funciona muito bem. Então você tem no começo lá da Paulista ou no fim, dependendo do seu ponto de referência, tem o novo Sesc, que é o Sesc Paulista, que é muito interessante, inclusive vai ser alvo de Foi inaugurado recentemente. vai ser alvo de um dos nossos Podcasts. tem que ser, né, no futuro próximo, aí não sei. O cara tá Enfim. fazendo spoiler de temporada já agora. Velho. Então lá no fundo tem esse negócio aberto que as pessoas entram e se mexem lá dentro e fazem tudo que querem fazer e saem andando pela Paulista e entram num outro ponto. Enfim, são todos espaços abertos, sem transposição de nível, sem barreiras, sem nada, né? De novo, eu estou trazendo para uma escala pequena que é uma avenida, o que eu entendo que deveria ser numa escala maior a cidade. Mas aí que tá, o que eu acho que a gente pode refletir aí, acho que tem a ver com um monte de outras questões de cidade, de segurança e tudo mais, mas um parque que é público, que é a diferença que você estava falando, o Ser Livre, que é o Instituto Moreira Salles, que você pode entrar e sair a hora que você quiser, tirando os horários de funcionamento, com um parque que é público, que também tem horário de funcionamento e fecha. Então, essa relação do público e do livre meio que acaba se misturando, porque você precisa ter isso por conta de segurança e tudo mais, mas não é em todo lugar que você vai do mundo que você vê um parque gradeado, sabe? E isso me deixa muito puto da gente precisar disso, sabe? Deixa eu aproveitar Ibirapuera, por exemplo. Deixa eu aproveitar esse gancho, por exemplo, e de novo, puxando lá pro Chile, tem uma obra de alguns dos nossos professores, inclusive o Estúdio América, um projeto primoroso, inclusive, que é o Museu da Memória do Holocausto. Alguma coisa. Não, que Holocausto tem nada a ver. Museu da Memória. Museu da Memória, que Holocausto? Não teve Holocausto. Não sei, tem nada de Holocausto. Enfim. Eu acho que tem a ver com a ditadura. Exatamente. Do Pinochet. É isso aí. E é um museu muito bonito e tal, muito legal. Quando eles projetaram esse museu, tava lindo, saiu um monte de foto. Eu comentei com o professor, inclusive o Lucas. Bonito o museu e tal. E eu tinha ido lá, tinha acabado de voltar, encontrei ele na rua. Falei, e aí, você viu lá o museu? Vi, muito bonito, professor. Eu não entendi porque tá cheio de grade em volta. Ele falou, grade? Falei, os caras meteram grade em volta do coisa toda. Falei, putz, eu lembro que tava uma conversa dessa lá, mas a gente não quis acreditar. Enfim, é um parque, para quem não viu esse projeto, procura aí, é um negócio bonito, mas é um parque, uma praça enorme, muito aberta, as pessoas poderiam andar, poderiam estar, sentar, fazer qualquer coisa. Mas é rebaixada, vazio, né? A praça é rebaixada. Mas a praça fica vazia porque ela tá totalmente cercada. Então tem um ponto para entrar num canto, lá no outro lado, que é grande pra caramba, tem outro ponto, e aquela praça enorme com duas pessoas andando no meio. Só uma observação, na legislação o parque ele é definido como, tem a metragem, claro, mas ele tem que ser gradeado, tem que ter essa parte, os portões para ele ser fechado mesmo, os parques aqui em São Paulo. E é definido como praça os espaços que não tem grade. Então nesse caso, na verdade isso não era então não é a uma Praça da República era um parque antes? Sim, na verdade A Praça da República não tem grade. Não, hoje grade. não tem. Hoje é uma praça, mas antes tinha grade. Tá, mas aí ela não, desculpa, não era porque pela metragem. Entendi, tem uma área mínima. Entendi. A Praça da Sé sempre foi uma praça. Porque ela sempre foi aberta também. Quando você falou, me veio na cabeça o Parque da Luz. Parque da Luz também é gradeado, então é parque. Onde mais Parque Vila Lobos. Parque do Carmo. Trianon. Buenos Parque Aires. Horto. Parque do Horto. Parque Trianon. Tem o Parque do Povo lá Parque também. do Povo. São todos com grade, certo? Sim, e Parque do fecha, tem Ciclista. horário de fechar, pra fechar e abrir. Esse não é o caso desta obra aí lá no Chile, porque lá não era um parque. Não, na verdade, é uma contrário. É um museu que eles quiseram fazer uma praça rebaixada para que aquilo fosse usado. Para as pessoas passarem e andarem ali. Seria o equivalente aos caras gradearem ali o MASP, exatamente. A mesma, dá para fazer isso para a mesma relação, né? Então ia ser bastante utilizado aquele vão, hein? Se tivesse gradeado. Ia ser trágico, né? Mas eu não duvido que a gente chegue nesse ponto aí. Mas os usuários dos parques que a gente... O que você diria sobre eles? Eu diria que eles moram nos jardins. Isso do Ibirapuera. Né? Ibirapuera. Ou na Vila Olímpia, pro Parque do Povo. Mas o que eles têm em comum é levar o animalzinho, deixar fazer cocô. Não catar. O parque do Vila Lobos também, né? A gente não falou, é um parque grande e importante. Que inclusive o Vila Lobos é um parque que uns 10, 15 anos, quando eu era menor,
que era um parque que me marcava, né? Coisa de criança, mas me marcava muito por ser muito árido, né? Porque tinha acabado de abrir e tudo mais, e hoje você vê que tá bem mais arborizado e tudo no mais. canto tem uma área ali que é mais arborizada, até mais mata fechada, Sim, assim, sim. mas é bem num canto. Mas que mostra esse planejamento ali, né? De tipo, beleza, a gente vai abrir ele, mas em breve, 10 anos, E pra quem não ele vai ser um parque como se vê mais. Né? Eu lembro aqui do Parque do Carmo também. Também. O parque Já foi bem falado, legal. já. Falou. No Parque Vila Lobos, pra quem não conhece, tem uma biblioteca maravilhosa, um projeto muito bonito e um espaço ótimo pra trabalhar, estudar. O Vila Lobos tem um orquidário também, não tem? Tem. Interessante, né? E tem bastante evento lá, né? Tem campeonatos de tênis, muitos dos que acontecem em São Paulo são lá. Profissional? Profissional lá. Não acompanho muito tênis. E além do Circo do Soleil, né? Que às vezes é lá. Os parques, em geral, eu acho que ele é pensado, né? Diferente das praças e dos largos, que eu acho que é mais jogado, eu acho que os parques são pensados, sim, até na questão da implantação, né? Tanto das edificações que tem lá, e como eles imaginam a entrada, já que tem portão, né? Eles sabem onde são os acessos, e como isso funcionaria dentro do espaço. Com os né? fluxos, né? Isso eu acho que é muito bem trabalhado. Todos os parques. Eu não sei, faz um tempinho que eu não vou no Ibirapuera, mas eu sinto um pouco falta de sinalização. Eu sempre me perco lá, isso velho. é Eu nunca sei por onde que eu entrei, por onde que eu saio. Ainda mais Isso porque as coisas são longe. Né? E é muito assim, uma galera que eu sei que frequenta direto sempre sabe, dei 3 voltas e não sei o que. Mano, volta, não sabia nem que chegava no mesmo ponto. Não, mas porra, isso sabe? tem as marcações, isso daí dá pra saber. Isso sim, pra quem corre e tal, mas é muito. Eu sinto falta de sinalização lá. Porque é pra quem vai direto que conhece certinho os pontos. Senão... onde é a oca, onde é o pavilhão. Nossa, eu nunca sei chegar em nada. Em qual portão eu entro. Nunca sei nada disso. Sinalização de o portão 13 e 15 fica pra lá, ou pra cá é o 2 e o 3, sabe? Eu nunca sei, sempre me perco, velho. Sempre. Pegando Ibirapuera como exemplo, várias vezes você tá andando assim, você vê as pessoas buscando coisa, procurando um lugar, né? Ou você até tá enxergando do outro lado do lago a oca ali, só que você não sabe como você chega ali. Pra que lado que eu vou? Nadando não. É difícil. Mas eu acho que o Ibirapuera é um parque que funciona super bem nesse aspecto da diversidade das coisas que acontecem lá. Eu só não acho que ele é democrático pelo motivo que a gente já falou, né? Porque quem usa é quem tá ali em volta. Mas assim, sobre a gente entender como que a pessoa vai usar o espaço, se o parque foi projetado para aquilo, eu acho que você delimitar o uso de um parque é um erro. O parque na verdade, talvez a gente devesse pensar planejado, em coisas específicas de funcionalidade básica, por exemplo, a circulação, onde o cara entra, onde o cara sai. Banheiro, água. E aí, eventualmente, coisas de uso específico, uma quadra, né? Uma quadra é área de evento, área esportiva. Agora, o resto, meu amigo, você quer sentar na grama, você senta. Você quer correr, você corre. Tem que ser uma coisa, eu imagino uma coisa mais assim. E lá no Ibirapuera é muito assim, você vê as pessoas onde elas querem ficar. Eu lembro de um parque de Buenos Aires, por exemplo, que a gente foi, que era um parque que tinha um encontro de cachorros lá. Tem uma área só de cachorro. O Buenos Aires é assim em São Paulo. Né? Buenos Aires tem... Não, o Parque Buenos Aires aqui do Higienópolis. Tô falando de um parque argentino. Tô falando do parque argentino. Era na região de Palermo, eu acho. Mais pro norte, assim. Palermo. Enfim, Você é um Palermo. Enfim, uma região mais pro norte ali. Inclusive uma curiosidade, eu não tenho certeza se esse dado ainda ele é atual, mas à época tinha mais de um cachorro por habitante lá, velho. É muito cachorro. Imagina. Muito cachorro, velho. É muito. Mais de um cachorro por habitante? Era 1.3, o nosso 1.2. Assim. Todo mundo tem cachorro? Mas se você tem uma família de 4 pessoas, 3 cachorros, velho. Mas tem uma galera que tem tipo 4 cachorros. Era muito cachorro, muito. Que mora sozinha com 4 cachorros. Depois a gente verifica esse dado aí. Vai mesmo que seja 1.8, não seja 1. Vai, seja nem que seja meio cachorro, por pessoa, velho. É muito cachorro. É muito cachorro. E aí a gente tava passeando lá. Tem mais cachorro que pomba. Rato. Não é, mas o mercado de pet lá é super... Abriu um pet shop lá. Mas enfim, e aí eu lembro que tinha muitas atividades, mas a principal era a cachorrada lá, e o pessoal andando com cachorro, então tinha andando de bicicleta, umas pessoas sentadas e tal. E aí eu perguntei pra alguém lá, se era um parque específico de cachorros, né? Mas se eles faziam... Como você perguntou? Isso que eu ia perguntar. E eu gostaria de saber quanto é catica. Cachorro. Perro. Pois bem, perra.
Pois bem, o cara falou pra mim que, na verdade, naquele parque se fazia de tudo, e naquele dia especificamente estavam tendo um negócio de cachorro. Mas que era um parque, ele falou que era um parque muito democrático da cidade, todo mundo ia lá, ia criança, fazia coisa de... Enfim, meu. Ele falou algumas coisas, eu não lembro, acho que eu não entendi também. Mas era um parque muito interessante. Então, até pra eu concluir a minha fala sobre Ele deve ter Ibirapuera. falado de alguma coisa de política, provavelmente, também, porque eles gostam Pode muito ser. de falar. Me recordo, Com os faz gringos. um pouco de Eles tempo. adoram. Falou da Cristina. Faz um pouco de, eu não sei se era a Cristina, já era ela na época. Enfim, só para encerrar minha parte sobre essa questão do Ibirapuera, eu acho que ele é um parque que funciona muito bem, mas de novo, tinha que ter mais uns 4 desse. Mas Não- o Vila não Lobos eu pode acho que é muito mais. parecido. O Vila Lobos é outro também que Mas também não é tão ótimo. democrático, questão de metrô, também não É, chega. agora tem a estação do trem. né? Tem o trem, A estação tem o do trem. que Mas- deu uma melhorada. Mas eu não sei se é tão frequentado Mas não assim. é também, é a mesma coisa. Aí o pessoal com cachorrinho. Não, aumentou chique, bastante, mas de novo, são os centros com parques em locais que você não foi pensado com toda a infraestrutura de uma cidade, né? Como que você chega lá, velho? Você tem que ir de carro ou de bike, mano. Parece que Sabe? É Sobrou. muito foda. Mas eu acho que não sei o Ibirapuera, mas o Vila Lobos ali, acho que não tinha muito essa preocupação com relação ao transporte. Acho que a cidade meio que tem que se preocupar em como chegar lá e não o parque surgiu e tipo fazer o parque perto de algum transporte. por Não, exemplo. eu tô falando que o transporte tem que pensar em chegar lá. Então, Ele é um lugar, mas é um aí ponto não é- importante da cidade. ou mas na eu acho que não é preocupação do parque. Não, não por é do exemplo. parque, mas eu acho que tem que ser pensado. São coisas públicas, então coisas públicas têm que se interligar. Eu tenho que conseguir ir nos lugares públicos, né? Então, o que adianta eu conseguir pegar o metrô e não conseguir ir pro parque? Tem que dar a volta na minha quadra quando eu quiser correr em casa. Justamente o que ele falou. Eu acho que tem que ser pensado em conjunto. O parque, quando está sendo desenvolvido, planejado, onde vai ser, qual que é essa área, quais são os acessos dessa área. Assim, quando você vai comprar um terreno para construir algum edifício, alguma coisa, por exemplo, shopping, eles fazem uma pesquisa assim monstruosa das possibilidades, seja de transporte para chegar, do público que é ali da região, enfim. Porque tem a ver com o lucro deles, né? Exatamente. Então, eu acho que não só por essa questão que é o lucro, mas quando você vai pensar num parque ou um E museu. até o público, na verdade, né? JK, por exemplo, é inacessível, né? Exato, é. Sim. Então, eu acho que tem que ser pensado em conjunto. Quando a gente tá falando de cidade, as coisas têm que ser pensadas Então em mesmo conjunto. que seja um terreno que sobrou, que vai ser um parque, que quem pegue a administração da cidade entenda que é importante eu ter o transporte público que passe por perto, entendeu? E não que eu pense em todas as outras coisas menos no lazer, porque é uma das fontes de lazer da população. Acho que o grande problema é que as secretarias trabalham separados, né? Exato. Não tem Então, conexão. é. Exatamente isso. Então acho que por isso que levantar essa questão do o parque não chega ao transporte, acho que a gente tem que primeiro resolver os problemas que tá acima disso e depois questionar a questão do parque. Sabe? Então, mas eu acho que a mesma coisa que a gente pontuou sobre o estudo das conexões entre transporte, entre o ônibus, pensando como que vai mexer na população do metrô, pensando como vai ser a população de bike, a população que anda, tem que ser pensado nas outras infraestruturas urbanas, né, dos outros espaços públicos, para que todo esse planejamento aconteça junto. Né? Isso é foda. Do usuário versus a cidade é um assunto meio inesgotável, inclusive porque essa relação vai se alterando, né? Eu acho que ela não é uma coisa constante. Conforme as coisas vão mudando, por exemplo, hoje as pessoas estão muito nessa coisa do celular e tal, resolve e compra o bilhete do metrô no celular e tal, a coisa já muda. Então o cara não tem que ir mais lá numa catraca fazer não sei o que. Acho que essas pequenas mudanças. Acho que não tem que ir Multiplicado. na bilheteria, na catraca, acho que tem que passar. na bilheteria. Ainda tem. Você costuma pular, mas normalmente Mas geralmente o normal é passar. Eu pensei na bilheteria, mas falei catraca. Então essas coisas vão mudando, né? E aí até inclusive o projeto do próprio metrô também tem que se adaptar a isso aí. Mas a ideia de deixar a pessoa sair do trem antes de entrar continua valendo, acho que pra sempre. Então, Sim, fica pessoal, na direita, paradinha. dá uma guardadinha, senão você não tem espaço lá dentro. A regra é a seguinte: se você tá do lado de fora, lembre-se que o cara que tá dentro, ele já esteve do lado de fora, então ele está na tua frente, a preferência é dele. Nossa, não, pra mim é isso, Entenderam? cara. Se você quer entrar no trem,
espera sair que vai ficar melhor pra você ir lá dentro. É o certo é esperar sair pra poder entrar. Exatamente. Se o cara que tá dentro é porque ele já esteve parado no seu lugar. Então você tem que esperar ele sair agora, você vai pra dentro. E aí é um ciclo, entendeu? A preferência. É a frase do Chaves, né? Dois burros não ocupam o mesmo espaço. Exatamente. Mas enfim. Inclusive, cara, eu acho que também vale pra questão da da escada rolante. Que tem melhorado muito. Não, é real, Não, tem melhorado hoje muito é mesmo. difícil você achar gente parada do lado Tem um monte. Não, ainda Não, tem gente que tem, vai, mas o que claro você que faz? tem. Você dá a cutucada ali e passa, Você mas fala, a galera dá entende. licença. Ela Fala, entende. que foi? Escada rolante? O que você quer andar? Eu vou falar, Se você quer andar, eu vou falar, vai Pega pra escada fixa. eu vou falar que eu não tenho moral de cutucar a pessoa, não. Eu vou atrás dela parada ali até o fim. Mas até vir alguém te encoxar, né? Aí eu dou licença e falo, fica à vontade. Empurrar ele. Empurra ele. Mas enfim. Mas tem melhorado muito. E é isso, Muito melhor. por isso que eu falei que é uma questão de educação, né? A galera, É desde. engraçado quando você pega um mineiro, né? Um Alguém de paranaense, fora. enfim, o cara chega, ele para do lado direito. Engraçado. Não, mas eu acho que pra eles Mas também tem, é esquerda, assim. tem que parar do lado direito. Ele para do lado esquerdo. E aí eu acho que tem muito a ver com a questão de educação. O pessoal vai entendendo como funciona. Então, com sinalização, com tudo isso, vai aprendendo. Mas é óbvio que é um processo longo. Mas, por exemplo, você vai atravessar uma rua, logo que eles falaram que a prioridade é do pedestre, tinha CT em toda esquina para multar o cara que não deixava o pedestre passar. E aí, com o tempo, a galera começou a entender e tá um pouco mais. Óbvio que poderia estar mais, óbvio. Aprender com punição, né? Mas quando mexe no bolso é quando a galera sente, entendeu? Só que, de novo, o problema é a fiscalização, porque o cara fazia isso quando tinha acabado de começar a lei para multar mais gente, ganhar mais dinheiro, mas também educar mais pessoas. Só que, de certa forma, ajuda, só que depois para a fiscalização, ou seja, o pessoal vai deseducando com o tempo, porque não tem mais ninguém de olho neles, né? Acho que no geral também as pessoas parar de reclamar dos espaços, né? Às vezes o problema não é nenhum espaço, é as pessoas. São os né? usuários, exato. Eu acho que sempre são as pessoas. Não, acho que Não, sempre tem não. espaços que né, não Espaço não que colaboram com o A usuário. maioria esmagadora são as pessoas. Mas enfim, né? É igual eu vi uma plaquinha outro dia. Animais são bem-vindos, pessoas são toleradas. Onde Bem que por é? aí. Eu não sei, eu vi uma placa numa loja, acho. Animais são bem-vindos e Deve ser no pessoas pet são shop. toleradas. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio da temporada. Tema um pouco polêmico, então por isso que a gente não. Polêmico? Né? Xingar a veinha porque não deixou você sair é meio chato, né? Você não citou o Você nome não da xingou, velha? né? Mas não chegou a Ainda bem xingar. que eu não conheço. É a Dona Maria? Não, mas não precisava xingar, não é muito. Não, eu não xinguei. Então, ele não xingou. Eu não xinguei. Eu, inclusive, quase não saí do trem porque eu não quis empurrá-la. Então, quase ela me empurrou. Será que alguém empurra as velhas assim? Ah, claro. O Danilo é um desses. Ele não tá contando aqui, mas certeza que ele não está falando nela. É perigoso, no trem dá mó medo, porque o vão ali, né, é muito maior do que no metrô. Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Conhecendo você, eu tô achando que a culpa foi sua, viu? Nesse episódio com você. Eu quis sair antes dela. Eu não sei, alguma coisa você Eu nem fez, né? nem precisava sair naquela estação, foi Você não mostrou o interesse que você queria descer. não puxei o sinal. Ele tava aí empurrando a velha, quando ele olhou pra trás, a porta de trás tava aberta, todo mundo saindo por trás, só ele indo no contrário, né? Mas e se tivesse no metrô Tem também? estação que é assim, Tem né? estação que é Que o assim. pessoal desce na querendo ir na contramão. Dá contramão, certo, né? assim, você desce de um Abre lado e duas. entra do outro. Mas Só que tem Brás. gente que erra e fica do lado que é pra descer. E se tivesse um fluxo na estação do metrô mesmo? Ô, Danilo, Igual o ônibus você entra por uma porta e sai pela outra. Não dá, não É que funciona. tem estação que você não Não tem. poderia, né? Porque aí é tudo ficar dentro um Mas- fluxo dentro do próprio trem ali. o Danilo é daqueles que ele para na frente da porta errada, que não abre, ele fica esperando. Todo mundo entra. Ô, motorista! Nada da porta abrir, a porta atrás dele aberta, todo mundo entrando e Ainda bem saindo. que não tem botão aqui. Que né? começa a perguntar, moço, precisava puxar o botão, o sinal? Não vai abrir aqui? Falando em botão, o do Chile é com o botão, né? É com o botão. É, com o Metrô botão. são com botão. Do Santiago eu lá. peguei essas E mais trem, antigas, principalmente, então. trem é com. Aí a Não, primeira aqui, vez ó. que fui lá não sabia. Eu sei que Chegou na estação, a porta não abria. Porra, como assim não abre? Quebrado. Aí o cara do lado, ó. Aí você apertava Fica o botão, igual o abria. botãozinho. Mas alguns são isso que você aperta a porta. Você aperta o botão pra abrir a porta por conta do frio. Tem alguns lugares. Ah, é?
que tipo, se não vai entrar nem sair ninguém, você não aperta o botão pra não entrar, perde o pra ar. não pegar o ar. Entendi. Eu sei que em Buenos Aires Não é você pra tem que avisar fechar. que você quer sair antes, sabe? Tipo, Não é igual pra o ônibus. avisar, é Não, pra não é pra abrir a avisar, porta. Pra abrir a porta, É, mas pra a abrir maioria porta. disso é por causa do frio. Entendi. No momento de frio você tem que apertar o botão. Em Buenos Aires você tem que fechar a porta com a mão. Ah, mentira. Eu usei, não lembro de Não, ter mas sido só assim. na linha 1, que é aquela bem antiga, É que a que é de primeira madeira. linha de América Como Latina. é que você anda com o metrô que você não fecha a porta? É com o trem Quando? de metrô, é com o trem de madeira, Ele na é real. todo de madeira. Foi o Sério? primeiro- É. Esse é o primeiro metrô da América Latina. É bem legal, mas você tem que Mas fechar deve na morrer porta. mó galera. Hum? Deve Não. morrer mó Não, mas galera. eu acho que o trem não sai se não fecha a porta. É que nem aquele elevador, sabe? Que é a grade. Tec, 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 tec. Nossa, aquele é foda, velho. Dá muito cagaço. Bom, vamos encerrando aqui. Vamos embora. Vai dar pra Antes de escutar essas fechar, histórias. tem que agradecer o Arquicast aí pelo episódio 50. Isso, muito obrigado, Arquicast, e também valeu. aos outros participantes, né? O Arquipapo e o Arquipapo Trama. e o Trama. Agradecer também o Coworking Arc, sempre por ceder os espaços aqui para reunião Obrigado. e Coworking. e as gravações. E também os contatos, e-mail podcast.arc2p@gmail.com ou no Facebook @arc2p ou no Insta podcast_arc2p. Mandem seus comentários, críticas, sugestões, críticas pro Samuel, sugestões para melhorarmos. E é isso. E pedir pro Samuel parar de imitar o Cid Moreira. Valeu, galera. Besteira. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Besteira. Tamo de volta! É verdade. Tá. Ele é bom, mas minha voz assim fica bonita. Tá bonito. Pequeníssima voz sensual. Oi, gente! Oi, o que, jovem?